Porque revela o reino e a glória do Senhor Jesus Cristo. Eu acho lindo o texto de Apocalipse capítulo 1, entre o versículo 8 ao 12, quando nós vemos o apóstolo João vendo Jesus Cristo em glória e ele cai como morto diante dos seus pés. Isso é bastante interessante. A maioria das pessoas elas olham para o texto de Apocalipse, para alguns textos de Apocalipse, e eles sentem medo, eles ficam muito assustados e confusos porque eles não têm essa compreensão. Justamente por não estudar esse assunto tão importante que é a escatologia bíblica. Agora, eu vou fazer um trocadilho aqui com você, vou te fazer algumas perguntas, você tem que ser justo e honesto, tá bom? Você vai responder aí, aproveita que eu não estou te vendo, não estou vendo a sua resposta. Se eu perguntar para você o seguinte: quem é o autor do livro de Apocalipse? O que será que você iria responder? O que você respondeu aí? Será que você falou o apóstolo João? Não, não é o apóstolo João. Vou te explicar por quê. Vou te fazer outra pergunta, tá bom? Vamos lá, calma que eu vou te explicar. Se eu te perguntasse quem é o escritor do livro de Romanos, o que você iria responder? Respondeu com o apóstolo Paulo? Você errou de novo. Deixa eu te explicar uma coisa. O escritor do livro de Romanos é um homem chamado Tércio. Se você olhar lá em Romanos, capítulo 16, versículo 22, você vai ver o texto bíblico dizendo: eu, Tércio, que escrevo essa carta, vos saúdo. Por quê? Era comum o apóstolo Paulo se apresentar no início da carta e no final ter uma saudação. E aí nós podemos perceber que o apóstolo Paulo não tinha o hábito de escrever as cartas. O autor do livro de Romanos é Paulo, mas o escritor é Tércio. Paulo ele costumava fazer tendas e por isso não deveria ter uma habilidade manual tão grande, coordenação motora fina, como por exemplo algo como escrever, desenhar. E por isso ele ditava as suas cartas na maioria das vezes. Se você olhar as 14 cartas de Paulo, eu acho que apenas 2 ou 3 no máximo elas não dizem que foi outra pessoa que escreveu, ou Paulo não declara ali que a autoria dele só na saudação. Porque Paulo fazia isso, você vai perceber que ele vai dizer às vezes, ó, a saudação eu, Paulo, de próprio punho escrevo. É como se fosse para ele provar a autenticidade daquela carta. Então Paulo, ele costumava ditar e alguém que vinha escrevia, como no caso de Romanos, que é Tércio. Tá vendo aí, ó? Canal Bruno César é cultura, amém? Então Paulo, ele é o autor do livro de Romanos, mas o escritor é Tércio. E aí eu volto na pergunta inicial que eu te fiz. Quem é o autor do livro de Apocalipse? Você já entendeu mais ou menos, né? João, o apóstolo João, ele é o escritor do livro de Apocalipse. Agora o autor, você precisa ir lá em Apocalipse capítulo 1, a partir do versículo 1, e você vai ver. Revelação de Jesus Cristo. É o único livro da Bíblia que nós vemos o próprio Senhor Jesus Cristo se apresentando como o autor daquela carta e a maioria dos cristãos não lê por falta de entendimento, por ignorância acerca de alguns princípios que são básicos para você poder entender a escatologia bíblica. E aí que mora a dificuldade. Por quê? Você precisa compreender, de fato, que é uma revelação da glória do Senhor Jesus Cristo. Não é um livro que você entende de maneira natural. Entenda, eu não estou querendo espiritualizar os textos, porque se você espiritualizar, você se perde. O motivo de muitas pessoas cometerem erros doutrinários é justamente porque eles espiritualizam os textos. Mas eu vou te dar um exemplo muito simples. Quando João olha para Jesus e a sua glória lá em Apocalipse capítulo 1, nós vemos o apóstolo João, ele falando que o seu cabelo e cabeça são brancos. Pensa nisso, uma cabeça branca e um cabelo branco. Como a neve. Ele vai dizer, os seus olhos como chama de fogo. E aí você começa a imaginar com a sua mentalidade natural e você vê praticamente um filme de terror nesse texto. Não é verdade? Eu sempre brinco, eu lembro de um vídeo que eu vi um tempo atrás, que tinha lá, num desses vídeos aí de meme que às vezes acabam viralizando. E aí tinha um negócio assim, você pede pro seu cunhado, pro seu irmão, para fazer o coelhinho da Páscoa para as crianças, para poder divertir as crianças. Aí o vídeo aparecia um monte de criança com os pais assim num corredor e tinha uma porta fechada, né? Era uma porta, parece, de um banheiro, e as crianças tudo animadas para ver o coelhinho da Páscoa. E aí as crianças chegam lá, e aí o que aconteceu? O irmão ou o cunhado da pessoa, ele foi lá, pintou a cara toda de branca, botou uma peruca, mais ou menos, um cabelo branco, uma lente, uma coisa lá diferente, né? E um macacão, uma roupa toda branca, e sentou dentro de uma banheira, dentro do banheiro, né? Tinha uma banheira assim. Aí a pessoa tá filmando, as crianças todas animadas. Quando a pessoa abre a porta, as crianças olham, o tal de criança chorando, correndo pra tudo quanto é lado, e o cara lá parece mais o bicho papão do que o coelhinho da Páscoa. E é essa percepção que às vezes você fica quando você olha ali para a descrição da glória de Jesus. Mas deixa eu te explicar uma coisa. Perceba que você tem que pegar isso pelo Espírito. João não estava falando isso aí que você está imaginando, não. O que ele estava falando você não consegue imaginar na sua mente. Por quê? João ele viu algo tão glorioso,
tão belo e tão lindo que ele não tinha palavras para expressar, palavras para explicar o que era aquilo. Então ele procura, no seu conhecimento humano e natural, achar alguma coisa que parecesse. João olha para Jesus e ele vê assim, que cor é aquela ali? Eu nunca vi algo tão lindo, tão belo, tão brilhante. Por isso que ele diz, o seu rosto brilha como o sol na sua força, a sua cabeça, os seus cabelos são brancos como a neve. Ele não consegue explicar a glória daquilo, ele tenta dizer como algo que você conhece, algo que ele conhecia. Ele diz, os seus olhos como chama de fogo, era um vermelho bonito, vibrante, que não existe aqui na Terra, nós nunca vimos. E aí se você ficar pensando com naturalidade, com coisas naturais, você pensa num filme de terror. Mas quando você entende pelo Espírito que é algo glorioso, é algo que foge à nossa compreensão, aí você entende por que João, depois que ele descreve Jesus, ele cai como um morto. Você já teve esse tipo de experiência, onde você está tendo um momento de oração, talvez está na sua igreja, e tem aquele momento que você percebe o fluir da presença e da glória de Deus, a manifestação do Espírito de Deus, e você não consegue nem ficar em pé? Pois bem, João caiu como morto. Se você nunca viveu isso, eu declaro em nome de Jesus um tempo de rompimento na sua vida, onde você vai viver isso. Talvez você esteja lá na sua casa, mas por causa do seu comprometimento com a palavra de Deus, seu crescimento no Senhor, o aumento da sua intimidade, a glória de Deus vai te alcançar e talvez você caia como morto, porque o seu corpo não vai suportar a glória de Deus. Amém? Então, irmãos, esse é um dos motivos específicos. Você sai do que é natural e vai para o que é espiritual, para aquilo que é glorioso. Você só consegue fazer isso estudando a escatologia bíblica. Amém? Há um nível... Ah, Bruno, mas eu já consigo em certa medida. Eu quero dizer que tem muito mais. Porque a plenitude da vida que Deus tem para você, ela está descrita no futuro, que você ainda não conhece, a sua mente ainda não consegue alcançar. Mas pelo Espírito, estudando esse assunto tão maravilhoso, você pode. Amém? E deixo aqui a minha dica grátis no final do vídeo, hein? Se você quiser, me manda um comentário aqui com as suas dúvidas. Eu quero te ajudar, eu quero te instruir. Bruno, eu tenho dificuldade, eu quero conhecer a sua história. Você também pode me seguir lá no Instagram, nas minhas outras redes sociais. Procura lá Bruno César GDS. E o meu compromisso é edificar a sua vida nessas verdades. Amém? Continua comigo que a nossa série vai avançar, vão ter outros vídeos e até o final dessa série você vai estar totalmente inspirado e incendiado para estudar esse assunto e se prepara para uma grande transformação na sua vida. Amém? Eu vejo você no próximo vídeo. Até lá!